Segundo exemplo, Top Object Main. O Ruby é uma linguagem totalmente orientada a objeto. Então, tudo é um objeto. Aquele comando do primeiro exemplo, puts, na verdade é uma chamada de método. Em todas as linguagens orientadas a objeto, você tem um conceito muito importante que é o conceito de self. Né? Em Ruby, a gente chama de self e em Python também. Mas em linguagens como Java e JavaScript, essa palavra-chave chama this. Né? Na verdade, this ou self representam o receiver. O receiver é o objeto que recebe uma chamada de método. Porque na programação orientada a objetos, a gente passa mensagens. Então, uma chamada de método é uma mensagem e quem recebe a mensagem é o receiver ou self. Então, a gente se pergunta, quando a gente chama o método puts, quem que é o objeto que vai receber essa mensagem puts? Quem é o self? Como nós escrevemos um script, o self aponta para um objeto muito especial que se chama main. Ele não é o método main de linguagens como C e Java, porque a linguagem Ruby ela não possui um método main. E se você escrever a palavra-chave main, ele vai achar que é uma variável e vai lançar um erro, porque você não declarou nenhuma variável chamada main. Então, esse objeto especial chamado main, só acontece nos scripts Ruby, ele é uma instância de uma classe object. Essa classe object ela inclui o módulo kernel, que por sua vez inclui um módulo chamado I/O, entrada e saída. E esse método I/O, ele define o método puts. Se você seguir esses links aqui, você encontrará a documentação da classe Object, do módulo Kernel e do módulo I/O. Lembrando que Ruby não implementa herança múltipla. Ruby implementa mixins. Você pode incluir vários módulos numa classe para simular a herança múltipla. Antes do Ruby 1.9, a classe Object era a raiz da hierarquia de objetos. Mas a partir da versão 1.9, a classe Object herda da classe Basic Object. Isso é porque quando você utiliza alguns padrões de projeto, como proxy, você quer criar uma classe bem leve, que ela não tenha método nenhum. Por exemplo, se eu herdo de Object, eu tenho o método puts, porque incluiu o módulo kernel. Mas se eu herdo de Basic Object, esse objeto vai ser mais leve, mais vazio. Então aqui nós temos alguns exemplos para mostrar que eu estou fora de classe, mas mesmo assim tudo é um objeto. E quando eu estou fora de classe, o módulo e módulos, self vai ser, aqui chama interpolação de strings, que vou mostrar nos próximos exemplos, que self é a palavra reservada, como fosse o this do Java. Então ele vai substituir o valor da variável, converter para uma string e imprimir. Então, fora de classe método self é, vamos marcar com since believing e executar. Aqui ele retornou o new, porque é o retorno da função puts. Mas lá embaixo, nós vamos ver o que ele retorna aqui. Não, ele não pôs. Apertar F6 para executar tudo. Ah, desculpa, ele imprimiu aqui. Eu não tinha visto porque ele imprime como um comentário. Ó, vamos desfazer para vocês verem tudo de novo. Aqui no final do arquivo não tem nada. E quando apertar F6, ele vai executar. Aqui. Ele retorna o new, daquele puts. E fora de classes e métodos, self é main. A classe do top level object é object. Então, o tipo de objeto que é main é object. Dentro de um método definido, em top level object, self é main também. Vamos analisar com mais calma aqui. Ó. A primeira frase, fora de classes e métodos, que é esse comando put está sendo invocado, self vale main. E a classe, então aqui eu estou invocando um método chamado class, que mostra a classe de um objeto. A classe desse objeto main é object. A gente confere aqui. Aí na linha de baixo aqui nós vamos definir um método. Assim que você cria um método em Ruby, você usa a palavra-chave def, o nome do método
você tem o corpo do método que você põe os comandos que você deseja e você finaliza o método com end. Então, em Ruby, você não tem begin end, abre chaves, fecha chaves. Você começa o método com def, escreve o nome dele, pula uma linha, põe o corpo e termina com end. Para invocar o método, você só põe o nome do método, um método. Então, quando nós invocamos um método, ele vai imprimir aqui. Dentro de um método definido em top level object, o self continua sendo main. Aqui nós vamos criar um módulo. Um módulo ele é como se fosse uma classe, mas você só tem você não pode criar instâncias do módulo. O módulo você inclui eles na classe. Então, para definir um módulo, use a palavra-chave module, o nome do módulo, que tem que ser uma constante, letra maiúscula, primeira letra, e termine em end. E um módulo pode ter as variáveis dele, que a gente vai ver depois, e um método do módulo. Aqui a gente escreve self, porque esse método vai poder ser invocado diretamente. Então, criamos um método chamado método também, mas ele é dentro de um módulo, não vai conflitar com esse método aqui. E dentro de um módulo, quanto vai valer self? Ó, dentro de um módulo, self é um módulo, porque self representa o receiver. Então, toda vez que eu invoco um método aqui dentro, o self, quem vai estar sendo invocado um método é um módulo aqui, que ele tem um método. E se esse módulo for incluído dentro de uma classe, o self será a classe que o incluiu. Aqui nós vamos definir uma classe, ó, nossa primeira classe. Então, para criar objetos, nós criamos classes. Use a palavra-chave class, uma classe, comece com uma letra maiúscula, uma constante, e sua classe pode ter um método. Esse é o método da classe, por isso você usa a palavra-chave self aqui, .1. É um jeito especial de você definir métodos. Dentro de um método definido de uma classe, self é o nome da classe, aqui, ó. Vai chamar uma classe, porque aqui nós estamos invocando um método diretamente na classe. Nós veremos posteriormente que uma classe é um objeto em Ruby e um módulo também é um objeto. Temos um conceito muito especial aqui que chama método dispatch, que isso significa o seguinte: quando você invoca um método, quando nós escrevemos ali uma classe ponto um método, ou um módulo ponto um método, ou puts, isso é uma invocação de métodos. Se ele não for encontrado no self, no objeto que o definiu, por exemplo, uma classe, o Ruby automaticamente vai procurar na hierarquia de classes, ou seja, nas classes de quem ele herda. Para você descobrir essa hierarquia, existe um método especial na classe do objeto chamado ancestors. Então, aqui nós temos 3 comandos puts. Os ancestrais de top level object são object, pp object mixing, que isso daqui é para ele imprimir bonito, né? Provavelmente tenha sido incluído pelo Seeing is Believing, kernel e basic object. E os ancestrais de um módulo são module, object, aí aqui o pp object mixing, kernel e basic object. E os ancestrais de uma classe são class, module, object, pp object mixing, kernel e basic object. Então nós vemos que todos os objetos, mesmo top level object, herdam de object, que por sua vez inclui o módulo kernel e também herda aqui de basic object. E sempre que você chama um método, quando o método não é encontrado no seu próprio objeto, ele vai procurar nos ancestrais dele. Então, quando nós escrevemos o método puts, ele vai procurar na classe, no módulo, no objeto, assim por diante, até que ele chegar no módulo kernel e vai encontrar a definição, que na verdade está definido no módulo I/O. Então é bem interessante aqui que também a gente vê que todos os módulos herdam de uma classe chamada módulo, e todas as classes herdam de uma classe chamada classe. Outro conceito muito importante é que tudo em Ruby é um objeto, e quando você está num script, você tem esse objeto especial que se chama
top level object, que tem um nome especial main, mas não é uma variável main, e ele é um objeto object.